27 de junho de 2017. Palmeiras segue em busca de Diego Souza, mesmo após o Sport garantir permanência. O Gazeta Esportiva atualiza a situação. São Paulo apresenta reforços gringos para a zaga e o meio-campo. Problemas de saúde não param de acontecer entre os jogadores do Santos. Desta vez, os que estão afastados são Ricardo Oliveira com uma pneumonia e Thiago Maia com uma virose. Vidente garante a Chico Lang que o Corinthians fatura o Brasileirão 2017. E ainda, torcida da Lusa faz campanha por fusão com o Red Bull Brasil. E as bicicletas que farão parte dos prêmios para os vencedores da prova ciclística 9 de julho. Gente, estamos chegando nessa terça-feira. Hoje tem Chico Lang, tem Celso Cardoso, o programa está sensacional. E o nosso programa começa aí falando do Palmeiras, que amanhã tem o Cruzeiro pela frente pela Copa do Brasil, mas que ainda tenta contratar o meio atacante Diego Souza do Sport e da Seleção Brasileira. Quem tem as informações do Verdão ao vivo pra gente é ele, o repórter e aniversariante do dia, Osmar Garrafa. Primeiramente, boa noite, Osmar Garrafa, muitas felicidades, muita saúde pra você, é espetacular trabalhar ao seu lado, eu tenho o maior prazer de ser sua amiga, de ser sua colega há tantos anos, aprendo muito com você. Que Deus te abençoe com muita saúde e felicidade, meu querido. Boa noite, Michele. Amém, amém. Obrigado pelo carinho seu, de toda a equipe, Chico, Celso, enfim, toda a equipe da Gazeta aí. Esse dia importante e especial e importante também, claro, para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras vem numa recuperação, como você sabe, Michele, dentro do Campeonato Brasileiro, já entrou na zona de classificação para a Copa Libertadores, estava nas últimas colocações, mas com 2 vitórias consecutivas, o Palmeiras respira mais aliviado no Campeonato Brasileiro. E dá uma pausa no Brasileirão, porque o Palmeiras tem uma sequência agora um tanto quanto complicada, dividindo o Brasileiro com as outras 2 competições, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Ou seja, amanhã o Palmeiras no Allianz Parque, às 21h45, tem o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Aí no final de semana, no sábado, ele enfrenta o Grêmio. É partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no estádio do Pacaembu, porque o Allianz Parque estará cedido para um show. E na quarta-feira da outra semana, o Palmeiras vai até Guayaquil, Barcelona, enfrentar o Barcelona de Guayaquil, vai até Guayaquil, no Equador, enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América. Hoje aconteceu o trabalho apronto do técnico Cuca para a partida dessa quarta-feira e depois da atividade, o venezuelano Guerra, que é um dos destaques do Palmeiras, foi assim nas últimas partidas, concedeu uma entrevista coletiva muito sincera, muito franca. Vamos a alguns trechos da entrevista coletiva do Guerra. Eu perguntei ao Guerra, né, porque ele vem crescendo muito com a chegada do Cuca, qual é a diferença que ele faz do trabalho exercido pelo Cuca em relação ao exercido pelo Eduardo Batista, principalmente na evolução do futebol do atacante venezuelano. Utilizan esquemas de juego muy diferentes. Eduardo me utilizaba de interior por la derecha. Ahí era una posición que yo había jugado en Atlético Nacional con el profesor Osorio, pero me sentía delimitado porque no tenía mucha libertad dentro de la cancha y siempre he hablado que yo me siento mejor jugando suelto, de media punta o de 10, y el profesor Cuca utiliza ese esquema. O Borja, que você conhece tão bem, por que está demorando um pouco mais do que você, pelo menos no meu entendimento, para que ele possa sentir à vontade? No es fácil porque el fútbol brasileño hay mucha más dinámica y hay más contacto con el jugador y a eso hay que cambiar el chip rápido. Con la diferencia de Borja de la mía, yo puedo decir que tengo un poco más de experiencia de edad y Miguel necesita es confianza solamente, y él tiene la confianza de profesor Cuca porque él nos lo ha hecho saber. Tiene la confianza de todos, de los compañeros, torcida, directiva. Él está tranquilo porque él sabe que él puede dar más.
e pode dar mais. E o Guerra, ainda nessa mesma resposta, ele fala que chamou a atenção do Borja, porque o Borja estava, veja você, Michele, Chico e Celso, o Borja andava vendo vídeo de atacantes brasileiros. O Guerra confidenciou isso pra gente, para saber como que um atacante se comporta no futebol brasileiro. E ele foi advertido pelo próprio Guerra. O Guerra nos responde quem era esses jogadores que o Borja estava se espelhando em vídeos e também sobre essa conversa que teve com o seu companheiro de Atlético Nacional da Colômbia. Él me falaba el otro día que él le veía vídeos de Ronaldo que cuando jugaba, Ronaldinho, y yo le falei a él que no precisa de eso. Son buen jugador, hay que olhar todo lo mejor de él, pero él tiene que ver vídeo de lo que él hizo año pasado con Atlético Nacional. Tá aí, uma entrevista muito sincera do Guerra hoje aqui na sala de imprensa. Amanhã no Gazeta Esportiva, mais trechos dessa entrevista. Ele não se poupou em falar que com o Cuca ele se sente mais à vontade do que o Eduardo Batista. Declarou que o Borja estava vendo vídeos do Ronaldo Fenômeno para tentar realmente desencantar no Verdão. Foi muito sincero o venezuelano, que é destaque do Palmeiras. O time para amanhã, Michele, o Jean e o Thiago Santos continuam no departamento médico. Há uma pequena possibilidade, há quem aposte que o Jean pode aparecer entre os titulares. Eu acho pouco provável. O Thiago Santos movimentou apenas uma parte do treinamento, mas é jogador ainda na transição. O Keno, sim, esse não enfrentou a Ponte Preta, está à disposição, mas não deve começar jogando. Aí arriscar um Palmeiras é arriscar mesmo, né? Praz no gol, Fabiano, Mina, Dracena e Egídio. O Zé Roberto pode aparecer como novidade no meio-campo, tem gente apostando nessa possibilidade no lugar do Gabriel, aí completando o meio o Tietê e o Guerra, no ataque o Dudu, que volta à condição de titular, o Roger Guedes e também o William Bigode. O Borja, mais uma vez, ficará no banco de reservas. Para finalizar essa primeira participação nossa aqui da academia, você destacou já na abertura do programa, o Palmeiras tem sim o interesse na contratação do Diego Souza. É um jogador que já atuou aqui no Palmeiras e que o técnico Cuca conhece muito bem, não é? E que inclusive tem o mesmo empresário, o Cuca, do jogador do Sport, o Diego Souza. E a ideia do Cuca qual é? Trazer o Diego Souza para exercer a função que ele exerce exatamente na seleção brasileira. Porque na seleção brasileira, às vezes as pessoas não lembram, o Diego Souza é o substituto de quem? Do Gabriel Jesus. E é o Gabriel Jesus que falta aqui. Então o Cuca quer sim o Diego Souza, e aí a diretoria do esporte bateu o pé, não revelou o valor da multa, disse que a multa é astronômica para o padrão do futebol brasileiro, e o que a gente pode passar de concreto é o seguinte: não houve um contato oficial, uma proposta oficial do Palmeiras. Ela deve acontecer na quinta-feira. Por que na quinta? Porque amanhã o Sport ele disputa a final do Campeonato Pernambucano contra o Salgueiro. Então tem um jogo muito importante. Então o Palmeiras vai esperar que o Sport defina o título do Campeonato Pernambucano e amanhã oficializa uma proposta para o Sport. Entre o Palmeiras e o Diego Souza, o negócio está bem encaminhado. A informação é que o Cuca, inclusive, conversou com o Diego Souza, falando daquilo que ele pretende em relação a utilizar o jogador aqui no Palmeiras, e o negócio pode ser concretizado. Apenas os valores são misteriosos. Muitos números foram divulgados durante o dia, eu não vou ficar especulando não. Falou-se em torno de 1,5 milhão, 30 milhões, multa que só o futebol europeu poderia pagar, então é muita especulação e nenhuma confirmação. Mas a informação concreta é: o Palmeiras na quinta-feira entra definitivamente numa proposta e espera uma resposta até sexta. Sexta-feira encerra a novela, porque na segunda se encerram os prazos de inscrição para a Copa Libertadores da América. Michele, eu fico à disposição, assim que você quiser, nós voltamos com mais informações do Palmeiras, que amanhã tem o Cruzeiro no Allianz pela sequência da Copa do Brasil, fase de quartas de final. Michele. Valeu, Osmar Garrafa, muito obrigado. Garrafa sempre com todas as informações do dia para vocês. Daqui a pouquinho ele volta com mais. Celso Cardoso, Chico Lang, boa noite, meninos. E vocês, Diego Souza, será mesmo que ele vai? O Sport está fazendo um jogo duríssimo. O Garrafa falou que a situação está complicada. Por que não revelam o valor da multa? Talvez seja... Revela, ué. Seja segredo no contrato, né? Será? E de qualquer forma, primeiramente, boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É o seguinte: tem um contrato, tem uma multa. Pagando a multa... Já era, amigo. Já era. Não tem negociação. É simples assim. Claro que muitas vezes manda, digamos,
a educação, né? Olha, vou contratar tal jogador, mas só avisar, porque na verdade você tem o dinheiro para pagar. Se pagar a multa, o clube está feliz também, porque vai entrar na grana. Na verdade está dentro do contrato. Não é? Né? O que foi previsto no contrato. Não tem nenhuma, digamos assim, uma situação fora do normal, ilegal. Não. Faz parte do negócio. Existe um contrato, existe uma multa. Pagou a multa, um abraço. Diego Souza é do Palmeiras, se o Diego Souza topou jogar no Palmeiras. E aí, Chicão, seria um bom reforço? Boa noite. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Celso, boa noite aos visitantes hoje aqui, né? Querida tia, acompanhando um garotinho. O João Pedro. João Pedro veio direto de Pelotas, lá do Sul, como convidado da TV Gazeta para conhecer os apresentadores que ele tanto gosta. Ele está aqui nos nossos estúdios, daqui a pouquinho vai falar Joãozinho, com a gente. Bem-vindo, Joãozinho. Então, para o Joãozinho, para você de Pelotas, para o Brasil inteiro, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, gostei da atitude do Guerra. O Guerra realmente está dando valor ao trabalho do Cuca, porque o Cuca acertou a posição do Guerra. Ele vinha jogando no Atlético Nacional de uma forma, mas ele lá tinha outro jogador que fazia essa função de ligar o meio campo com o ataque, não era ele. Essa não era a função dele. Ele jogava mais solto. Aí o Cuca perguntou para ele, onde que você quer jogar? Ele falou, não, eu quero jogar mais pela direita e entrando pelo meio. É o que ele está fazendo. É mais ou menos o que o Jadson faz no Corinthians, vamos dizer assim. Então o Cuca, mais uma vez, respeitou o que o jogador prefere fazer. Fica à vontade de fazer, está acostumado a fazer. E desse jeito ele volta, ele marca. Ele é um jogador que sabe marcar, marca bem. Né? Não é um espetacular marcador, mas cerca, faz aquele trabalho, né, que dificulta a pressão, a marcação alta, como se diz, né? Hoje, que na minha época era pressão na saída de bola. Né? Isso ele faz muito bem. Então o Cuca vai acertando o time devagar. Agora, quanto à ida do Diego Souza para o Palmeiras, evidentemente que isso só voltou a ser cogitado porque ele voltou para a seleção brasileira. Né? Se não tivesse voltado para a seleção brasileira, sendo como substituto do Gabriel Jesus, ninguém lembraria que o Diego Souza existe. Né? Aliás, ele ficou perambulando por uma porção de clube por aí e ninguém queria o tal do Diego Souza. Ele foi para o Sport, no Sport ele se achou, né? A família dele se deu bem em Recife, ele está feliz, então quer dizer que é claro, vai ser difícil tirar ele de lá, na minha opinião, mas não é impossível desde que paguem, né? Tudo que tem que pagar. Essa é a minha opinião. Agora, que seria um excelente reforço hoje para o Palmeiras, sem dúvida, como que seria para qualquer time. Né? Bom, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte: se você fosse o Cauã Raymond, se você fosse o Diego Souza, você trocaria o Sport pelo Palmeiras? Demorou. Rapidinho eu trocaria. E você, Celso? Celso, pensa bem. São duas questões para você ponderar. Né? No esporte ele é protagonista. Vive uma vida tranquila, é ídolo, o principal jogador do time, não tem perturbação, chegou à seleção brasileira. No Palmeiras, ele vai ser coadjuvante. Ele está no Palmeiras, né? Sim, mas é coadjuvante. Não existe a garantia, por exemplo, que ele vai ser titular. Teoricamente, pelo que a gente está ouvindo, ele vai disputar a posição com o Borja, que é quando ele foi para a seleção, ele como falso 9. Quer dizer, e se o Borja começa a fazer um gol atrás do outro, ele vai esquentar banco de reservas. Quer dizer, então, ele pode ser campeão no Palmeiras como coadjuvante. Ou não vai ser campeão no esporte. Protagonista no esporte. Mas no esporte não vai ser campeão. Entendeu? Não sei. Mas profissionalmente, obviamente, é uma boa troca. E aí, Chicão? Olha, eu acho que ele devia se reunir com a família. Já que a família que se deu bem lá em Recife. Isso é verdade, porque Recife é uma terra maravilhosa. Isso. Se a família está bem... Não é um garoto, então, né? Chega para a família e fala, o meu filho, minha filha, minha mulher... Turma, igual fala a tia. Vocês topam voltar para São Paulo, está tudo bem para vocês. O papai gostaria de voltar, lógico, né? O Palmeiras é muito maior que o Sport. Até está disputando a Libertadores. Então, evidente que profissionalmente para ele seria muito bom voltar para... Entre lutar para quebrar a segunda divisão e ser campeão. E ser campeão, é lógico. Agora, é uma coisa que ele tem que resolver com a família dele. Muito bem. Bom, na partida isolada da segunda-feira pelo Brasileirão, o Botafogo recebeu o então lanterna Avaí e decepcionou os mais de 20 mil alvinegros que foram ao estádio Newton Santos. No Engenhão, o Avaí surpreendeu o Botafogo numa noite inspirada do atacante Joel. Logo aos 5 minutos de jogo, ele marcou o primeiro do time catarinense. E aos 16, o camaronês balançou a rede novamente, batendo o colocado de pé direito, 2-0.
Mesmo com a vitória, o Avaí continua no Z4. O Botafogo é o 7º na tabela. Ontem, o programa Mulheres, aqui da TV Gazeta, recebeu o vidente Carlinhos e foi o maior bafafá. O nosso Chico Lang estava acompanhando a programação, estava vendo o estúdio sentado ao meu lado e começou a ficar muito angustiado. Ele não resistiu, falou, eu vou subir agora e vou falar com este vidente. Eu quero perguntar sobre o campeão brasileiro de 2017. E olha só o que o vidente falou. Eu quero saber o seguinte, a nação corintiana quer saber. O Corinthians até agora está 10 jogos invicto no Campeonato Brasileiro. O Corinthians hoje tem 80, está na casa de 86% de aproveitamento. É, isso daí. 8 vitórias e 2 empates. A pergunta que o Brasil inteiro quer saber é o seguinte, Carlinhos. E o time vai ser campeão? E vai ser campeão invicto ou não? Não, invicto não vai. Tá? Invicto não vai, mas eu posso garantir, esse ano é do Corinthians. Esse é Carlinhos! Grande Carlinhos! Grande Carlinhos! Esse é o homem! Obrigado, Carlinhos! Obrigado, meu Deus! Que deu obrigado! De você. Que maravilha! Imagina você falar que ano que vem também, aí lascou! Não, aí eu não quero nem saber do ano que vem. Deixa pra lá, que Deus faça o caminho. Tá. Ó, gente, é o seguinte, eu fiz a minha obrigação jornalística. O homem acertou tudo, disse que ia cair todo mundo lá em Brasília e caiu. Disse que ia cair um avião aqui na Paulista. Apavorada, a empresa do avião trocou o avião. Trocou a aeronave. A aeronave, e aí o avião não caiu. Previu que ia cair um avião, ia morrer, ia ser um desastre, e caiu o avião da Chapecoense. Então, já que ele tá dando uns palpites bons, né? Tá dando, sei lá, eu não quero, eu podia subir e perguntar se eu ia ganhar na loteria, né? Qual é o número que saía. Mas não há coisa que dinheiro pague. Você acha que um título do Corinthians, campeão brasileiro, tem preço? Para mim não tem. É uma alegria tão grande, que não interessa ganhar na loteria. Interessa ver se esse Corinthians, que é um Corinthians simples, humilde, organizado, que com garotos da base, com jogadores que, por exemplo, domingo que vem, estará aqui no Mesa Redonda o Paulo Roberto. Opa! O Paulo Roberto que jogou na lateral direita, que acabou com o Grêmio, jogou sozinho lá, entrou, quase fez um gol, perdeu não sei mais o quê, deu passe pro gol do Jadson. Quer dizer, que mistério tem esse Corinthians? Então, que preço tem você vendo um time limitado, organizado, com um treinador que até agora era auxiliar do Tite, auxiliar do mando do Tite, ser campeão não tem. Aí o Carlinhos aí fala pra mim que vai ser campeão, eu só podia dar um beijo na careca dele. Mas vem cá, me falaram que no começo do ano ele falou que ia dar Palmeiras. Não é isso, diretor? O Carlinhos tinha dito no começo do ano que o campeão do Campeonato Brasileiro ia ser o Palmeiras. Mudou tudo. Eu acho o seguinte, que ele teve a intuição que o Palmeiras vai ganhar um título. E eu acho que ele está certo, não é? Vai ver que é a Libertadores. Pode ser a Libertadores, pode ser a Copa do Brasil, ou pode ser os dois, porque time tem. Né? Porque o brasileiro é do Corinthians. Agora, o Corinthians surpreendeu. O Corinthians surpreendeu. Ele está cada vez mais distante dos outros. Celso Cardoso. Só tem uma coisa que eu queria dizer. Eu sou católico, eu acho que, sabe, é difícil você adivinhar o futuro. O jornalista não deve fazer isso, porque o jornalista tem que se ater ao presente e ao passado. Mais ao passado que ao presente, porque você tem que analisar coisas que já aconteceram. Isso é a função, aliás, não só do jornalista, como do sociólogo, do historiador, né? É essa a função. Agora, nossa função é essa. Agora, ele, como vem prevendo e acertando, a mãe de Iná chegou aqui um dia no Mulheres e disse que o Corinthians ia ser campeão brasileiro. Ninguém acreditou. E ela acertou, afinada a mãe de Iná, que Deus o tenha, né? Mas, enfim, é isso. Eu acho que vale a pena, foi legal, me deu vontade de beijar o Carlinhos, quase carreguei ele no colo de tanta alegria. A tia me segurou. A tia ficou com ciúmes, me segurou. Não sei se ciúmes de mim ou do Carlinhos. De você, Chicão. Mas me segurou. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos torcer. Tomara que dê tudo certo pro Corinthians, pro Palmeiras, até pro São Paulo. E aí mandou você tomar um chá, né? Mandou. Eu fiquei meio cabelo, mas o chá que ele mandou tomar é o tal de pau amargo. Aí eu virei para ele e falei assim, ô Carlinhos, tanto remédio para você me dar um chá chamado pau amargo, cara. Não tem outra coisa. Não tem uma erva lá que melhore o fígado. Não, tem que ser pau amargo. Então, paciência, vamos tomar o pau amargo. Bom, enfim,
Tudo bem. Bom, hora de falar da prova ciclística 9 de julho, contagem regressiva. O repórter Alexandre Silvestre foi conferir uma novidade na premiação aos vencedores da corrida. Dá só uma olhadinha. Uma speed, 4 dobráveis, uma mountain bike, 6 bicicletas. Premiação para vocês que vão participar de mais uma prova ciclística 9 de julho. Serão 6 bicicletas para vencedores e vencedoras das 3 categorias. Celso, chega aqui para me ajudar, você que é competidor. Já venceu, inclusive, a prova, né? Quando que foi? Foi ano 2000, por aí. Tô velhinho, né? Mas faz muito tempo. Hoje em dia eu trabalho com bicicletas e estou tentando ajudar aí para que a prova aconteça. E está acontecendo de uma maneira muito legal, com o apoio da Gazeta, que é detentora dos direitos, né, da prova 9 de julho. Eu te convido também, se você quiser ir, vamos lá, vamos juntos. Estarei na reportagem. Vamos começar por essa magrela aqui. Essa é uma bicicleta de velocidade, é isso? Sim, essa é uma bicicleta que hoje em dia dizem speed, né? É uma road bike, ou então carreteira, como diz na Espanha. Então ela tem a característica dos pneus fininhos, uma transmissão maior, e então ela é toda voltada para você ter maior velocidade possível no asfalto. A dobrável, serão 4 dobráveis. Imagino que a principal característica seja justamente você poder carregá-la com mais facilidade no automóvel, por exemplo. Essa é uma bicicleta mais urbana. Tá vendo que os pneus têm a característica mais lisos, com paralama. Então, você está em casa, eu vou até a padaria comprar pão. Vai de bicicleta, não vai de carro. Você vai ir para quê? Eu vou na escola, eu vou trabalhar, se é um percurso curto. Ou então um modal. Você vai para o metrô ou vai para o ônibus, você vai com a bicicleta, você encurta ela, carrega, depois sai de novo, você está em casa. E a mountain bike, obviamente, para quem gosta de pedalar na terra, no meio do mato. Exato. E também no asfalto. Exatamente, todo terreno, você pode andar no asfalto, no calçamento, ou então você andar num terreno mais hostil, vamos dizer assim, com raízes, com pedra, com cascalho. A mountain bike, em uso geral, ela tem aqui a suspensão dianteira e os freios a disco, né? Que são características muito importantes das bicicletas mountain bike, e tem uma postura mais confortável em relação à bicicleta de estrada. Agora não rola de dar de presente essa aqui, não? Então, essa daqui é uma bicicleta que, se você conseguir chegar na câmera aqui, ó, a gente tem até inclusive o câmbio, filmar aqui, ó, você tem um câmbio eletrônico, ó. Se você, com um toque aqui na marcha, o câmbio tem um motorzinho e eletronicamente... Deixa eu colocar aqui o microfone pra gente ouvir. Vamos lá, ó. Tá parecendo o Cyborg, né? E o peso no bolso? O peso no bolso vai aí a partir de uns 10 mil reais, e aí o céu é um limite, é como uma Fórmula 1. Chega a 100 mil, por exemplo? Não chega a 100 mil, mas uma bicicleta de um cara top de linha vai custar aí por volta de 40 mil reais. Obrigado, Celso. Nos vemos no dia 9 de julho. É isso aí, um abraço. Tchau. Muito bom! E hoje a gente tem aqui de volta, depois de fazer um rolê pelo mundo de bike, Renata Falzoni. Que bom ter você de volta, Rê. É uma delícia voltar. E obrigada ao Murilo Azevedo, que fez um excelente trabalho. Semana que vem ele vem aqui também, no Gazeta Esportiva. Com certeza, vamos estar de novo aqui. Os dois juntos, que a gente vai falar da 9 de julho, porque aí vai ser a semana já da reta final da 9 de julho. Rê, só rapidinho, vai. O Murilo contou que você quase foi presa na Holanda, que a Renata fez o caminho de Santiago de Compostela de bike, mais de 200 e não sei quantos quilômetros de bicicleta, e depois foi para a Holanda num congresso, e lá na Holanda tem um rei. E aí, o que aconteceu? Você pedalou com o rei? Não foi bem assim, vamos contar a história como é. Como a gente sabe, a Holanda é uma monarquia até recente, a mesma do Maurício de Nassau. Lembra o Maurício de Nassau que veio e que teve em Pernambuco? Ele é o Orange Nassau. E aí, como bom jornalista, eu gostaria de mostrar para o Brasil que na Holanda até o rei pedala, né? Legal. Então, depois de ter toda aquela cerimônia da abertura do Velocity, que é o maior congresso sobre a bicicleta e a cidade, o rei fez a abertura, tudo, e ele saiu para pedalar. E aí eu queria muito filmar o rei pedalando. E aí, como bons jornalistas que nós somos, me coloquei no lugar correto e saiu. Agora, o protocolo real da Holanda, que serve para outros países, você não pode se dirigir a palavra ao rei, você não pode ficar na frente do rei e, preferencialmente, quando o rei te olha, você abaixa a cabeça. Conclusão, eu pedalei do lado, daquele meu jeito, quando fui ver já estava do lado, quando fui ver já estava perguntando: Sua Majestade, por que o mundo deve pedalar? E ele me respondeu, é muito interessante, por que o mundo deve pedalar?
e porque faz bem para a saúde e tudo mais. Aí quem estava acompanhando o rei ainda falou assim, e ainda é liberdade. E ainda fiquei filmando, mas logo depois veio o protocolo e, como já foi dito, depois já sabe, né? Uma gravatada me tirou do evento. Gravatada. Semana que vem a Renata Falzani vai trazer pra gente algumas imagens do rei da Holanda pedalando, né, Rê? Isso, são imagens poucas, mas é muito interessante ver como aquele país, aquela cultura da bicicleta faz com que eles pedalem com muita firmeza. E essas bicicletas aí vão ser as que serão dadas, né, que o Alexandre Silvestre mostrou na reportagem, serão dadas para os vencedores da prova ciclística 9 de julho. Olha, aquela Orbea que o Celcinho Anderson estava descrevendo, excelente. Eu não sei qual o tamanho da bichinha, porque ela deve ser aí um tamanho 54, aí para os homens mais maiores, né? Mas a Orbea é uma marca muito qualificada, ela é europeia, é uma bela bicicleta, viu? Uma bela bicicleta mesmo. Que faz toda a diferença do mundo, eu creio, a bicicleta com a qual você pedala, né, Rê? Olha, Michele, bicicleta boa não vale nada se não tiver uma perninha boa, né? Por isso que as minhas bicicletas, elas não são tão boas, né? Elas são ótimas, mas na hora que eu vou lá, exijo da força, não vem, né? Mas, claro, uma bicicleta de melhor qualidade, ela é realmente muito mais competitiva. Mas o que é legal no ciclismo é que uma boa técnica e um bom piloto em bicicletas iguais faz a diferença quem tem mais técnica e quem é mais piloto. Bom, isso é muito bom. As inscrições estão encerradas, terminaram ontem, e aí tá todo mundo falando, Renata, eu não me inscrevi, e agora? Tá todo mundo chorando. A Renata, vamos conversar com a direção aqui da TV Gazeta, com a Suprema Corte, vamos ver o que é possível fazer. Mas, por enquanto, inscrições encerradas, prova ciclística 9 de julho, e teremos cobertura completa pelo site gazetesportiva.com. A partir das 8h50 da manhã você vai poder acompanhar toda a prova ciclística 9 de julho, certo, Rê? Mas será que a gente não consegue abrir mais um dia essas inscrições, não, Michele? Se você conversar com a Suprema Corte, acho que você consegue, tá bom? Bom, fique esperto nas nossas redes, porque se tiver mais uma última chance aí para se inscrever na 9 de julho, nós vamos anunciar. Michele, super obrigada. Fique olhando no gazetesportiva.com. Muito obrigada, Renata Falzani. Eu que agradeço muito. Bom ter você de volta. Essa mulher que entende tudo de bicicleta, excelente repórter. Semana que vem estará aqui com a gente. Namorada do rei. Namorada do rei da Holanda. Olha, o caminho de Santiago de Compostela rendeu, né? Rendeu muito. Nós estamos de volta e eu preciso falar uma coisa. Vinícius Bocato, das nossas redes sociais, das nossas mídias sociais, do programa Gazeta Esportiva e do site gazetesportiva.com. Hoje é seu aniversário. Vini, um beijo grande pra você em nome de toda a nossa equipe. É muito bom trabalhar com você. Muita saúde e felicidade. Bom, bem no Brasileirão, com apenas uma derrota em 10 jogos, o Flamengo quer aproveitar o bom momento na temporada para continuar fazendo bonito também na Copa do Brasil. Amanhã, o rubro-negro recebe o Santos pelo primeiro confronto das quartas de final. Hora de virar a chave no ninho do Urubu. Em ascensão no Campeonato Brasileiro, onde subiu 5 posições na tabela e ocupa agora a 3ª colocação, o Flamengo volta as atenções para a Copa do Brasil. Quarta-feira tem Santos na Ilha do Governador, mas não há como esquecer totalmente o Campeonato Nacional. Domingo tem o São Paulo pela frente, também no Rio de Janeiro. 2 times paulistas muito fortes, né? Começando pelo Santos. Vamos começar nos concentrando aí e fazer um bom jogo com o Santos. Hoje me sinto em casa, me sinto já da família Flamengo, então é questão de tempo para nos entrosarmos mais e conseguirmos alcançar melhoras no time e buscar coisas grandes esse ano. Hora de falar do Santos, que através de um evento reuniu ontem à noite na Vila Belmiro jogadores de várias categorias e também da equipe principal para promover uma jogada de marketing. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Em evento na Vila Belmiro, o Santos lançou uma nova linha de bonés, com jogadoras do time profissional, atletas do Sub-17 e também da equipe profissional. Caso dos irmãos Yuri e Ian e do atacante Bruno Henrique. Conversamos, aliás, com o Bruno Henrique sobre as dificuldades que a equipe vem encontrando quando joga em casa, seja na Vila Belmiro ou no Pacaembu. O assunto Lucas Lima e a partida contra o Flamengo, jogo de ida pela Copa do Brasil, também apareceram na entrevista. Vamos conferir o que disse Bruno Henrique. Hoje em dia o futebol está muito parecido, né? As equipes, quando jogam fora de casa, todas, se você pegar aí, todas jogam da mesma forma. A gente, quanto Vitória, jogou da mesma forma que o Sport jogou aqui com a gente. O futebol tá desse jeito, cabe o time
que souber se sobressair diante no jogo dentro de fora, dentro de casa, fazer um bom jogo, mas a gente tem que sempre propor o jogo, né? Porque nós estamos jogando dentro de casa, a gente tem que propor o jogo para tentar sair dessas marcações que a gente vem sofrendo dentro de casa. Essa situação, por exemplo, do Lucas Lima, evidentemente que não tem nada a ver com você. Então, como que vocês trabalham dentro do grupo essa situação? O trabalho é normal. O Lucas Lima é um cara muito profissional, ele é atleta do Santos. E ele está focado com a gente. O que ele sempre faz, trabalha. Ele é um cara que batalha bastante. Mas isso não foi da parte dele que saiu, né? Foi da parte da imprensa que isso apareceu. E ele não está com cabeça lá fora. Ele está com cabeça no Santos, porque ainda ele tem contrato com o Santos até o final do ano. E até o final do ano ele pode nos ajudar bastante, porque nós temos retas finais de campeonato, dos campeonatos Copa Libertadores, da Copa do Brasil, e ele pode ser um jogador fundamental para a gente. O Santos vai enfrentar amanhã uma parada dura, o Flamengo vem aí de uma boa sequência, o Santos vinha de uma boa sequência, acabou tendo um tropeço aqui na Vila Belmiro. O que fazer para tentar parar o Flamengo? Olha, é um jogo de decisão, né? Onde, como você disse, tropeçamos dentro de casa, diante do Sport. Mas agora nosso foco já está na Copa do Brasil, outra competição, né? O brasileiro você tem como recuperar, né? Copa do Brasil são 2 jogos, onde o primeiro jogo é primordial para a gente fazer um bom resultado lá, para trazer o segundo jogo aqui para a Vila e sair classificado. Dentro de campo, o técnico Levir Coupe segue preparando a equipe e não deve contar com vários titulares para o confronto contra o Flamengo. Fernando Gavini esteve no CT Pelé acompanhando o treino do Peixe. No meio do treino, Lucas Lima mostra as suas habilidades na dança. A coreografia pode ser meio esquisita, mas mostra que o jogador está de bem com a vida. Afinal, seja qual for o destino do camisa 10, ficar no Peixe ou ir para o Barcelona, o futuro reserva algo bom para ele. Já teve outros anos aí que falaram que ele ia sair, ele não ia ficar e tudo, não é a primeira vez que acontece isso também com os outros jogadores. Ele está tranquilo, a gente tem conversado aí, ele está focado para esses jogos. Ele já falou com vocês que vai cumprir o contrato dele, ele tem contrato com o Santos. O grande problema do Santos tem sido a saúde dos seus jogadores. Vitor Ferraz, Vladimir e o próprio Lucas Lima já desfalcaram o time por estarem gripados em rodadas passadas. Desta vez, Ricardo Oliveira está em casa de repouso, se recuperando de uma pneumonia. E Thiago Maia pegou uma virose pesada e vai desfalcar o time no jogo desta quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Quando pega essa virose aí, como está aí no clube, né, tá todo mundo com essa gripe, né, não só jogadores, mas também funcionários do grupo também, do clube também estão resfriado, pelo menos, né? Eu estou resfriado também, mas vamos nos medicar aí e se preparar para as batalhas que a gente tem pela frente. Ricardo Oliveira já não vem jogando há um bom tempo. Kaique, que tem tomado conta da posição, não treinou na segunda por causa também da tal da gripe, mas nesta terça participou normalmente das atividades. O desfalque que será mais sentido será o de Thiago Maia. Um jogador que faz falta sim, mas nós temos jogadores que pode dar conta do recado, né? Temos o Leandro Donizete, temos o Alisson, que foi muito bem contra o Vitória. São jogadores experientes, jogadores que já atuaram e estão acostumados com esse tipo de jogo. Com tudo isso, não foi possível fazer muita coisa na preparação para enfrentar o Flamengo. Na véspera da partida, Levir Coupe botou os jogadores para disputar um rachão. Foi o que deu para fazer, com destaque para Vanderlei jogando na linha. O Vanderlei vai muito bem mesmo no ataque, infelizmente contra o meu time, né? Meu time não está ganhando nenhuma até agora. Já são 3 rachões aí, a gente perdeu as 3. Não dá para fazer uma atividade, uns trabalhos técnicos e táticos aí direito com o professor por conta do cansaço, né? Então o rachão ali é mais solto, o pessoal fica mais paradinho no seu canto, principalmente o meu time, né? Fica muito parado no canto. Então, para poder estar inteiro para o jogo de amanhã e poder fazer um grande jogo onde a gente vai precisar muito.
Vai ser um jogaço, hein, Chico? Jogão. Aliás, só Jogão, jogaços nessa fase da Copa do Brasil. Flamengo e Santos e... Apesar do jogo ser no Rio de Janeiro, né, o Flamengo tem um leve favoritismo pelo fator campo, mas no confronto é de muito difícil prognóstico, sinceramente, não é ficar em cima do muro, mas o Flamengo vem crescendo, o Santos numa tropeçada contra o Sport, mas vinha também numa crescente, ou seja, num crescente, né, quer dizer, então, duvido muito que o Flamengo abra 2 gols de vantagem, por exemplo, 3 e já defina o confronto. É jogo que vai ser definido aqui. Olha, meu querido Celso, eu concordo com você. Sabe por quê? Eu não vi o jogo do Flamengo nesse último domingo contra... ele ganhou de 1-0 do Bahia. Eu não vi. Mas eu li muitos comentários a respeito depois para tentar acompanhar. Veja os melhores momentos. Mas melhores momentos não dá para você ter uma concepção. O próprio treinador, ele não gostou do rendimento do Flamengo. Ele diz, ganhamos, o Flamengo venceu, mas não convenceu. Usou a famosa frase. Muita coisa que nós combinamos não foi feita, tal, etc. Tal. Então quer dizer que se o time não agradou o técnico, então a coisa ainda não está tão bem assim. E nesse aspecto o Santos está está melhor organizado. Tá vendo? Já tem um técnico hoje de muito respeito, que é o Oliver Coupe, é um técnico que sabe levar um grupo de jogadores mais novos, com uma pitadinha ali e aqui de experiência, o Copete está rendendo bem pela esquerda, tá certo, perdeu na Vila de maneira inesperada, e de um time fraquíssimo, que é o Sport, né? Aliás, eu diria fraquíssimo, mas que um time que luta para não cair. Um time que luta para não cair. Não era para perder de 1-0 do jeito que perdeu. Mas aí, foi uma bobeada. Perdeu muito gol, né? Então, eu acho que o Santos hoje, em termos futebolísticos, em termos técnicos, padrão de jogo, esquema de jogo, está melhor que o Flamengo. Então, se o Santos não sentir o peso de jogar no Rio, diante da torcida do Flamengo, tal, que está empolgada, deve ter umas 50, 60 mil pessoas amanhã, né? Eu acho que o Santos pode surpreender o Flamengo, sim, e eliminar o Flamengo aqui, jogando aqui, ou em São Paulo ou na Vila. Bom, agora a gente volta à Academia de Futebol do Palmeiras, onde está o aniversariante do dia, Osmar Garrafa. Quero saber 2 coisas, Garrafa. Quais são as novidades por aí? E se hoje vai ter festinha, né? Se a gente pode todo mundo baixar lá no seu apartamento. Se vai ter festa no AP. Tá certo, Mi, tá certo. Todo mundo convidado, sim. O detalhe é o seguinte, Michele, os jogadores do Palmeiras já iniciaram concentração aqui na Academia de Futebol. Acabou aquela história do Palmeiras realizar o seu treinamento e ter que ir para um hotel próximo ao estádio ou próximo aqui à Academia. O Palmeiras tem uma estrutura toda montada aqui, uma belíssima estrutura que nós apresentamos no Gazeta Esportiva. Os jogadores terminaram a atividade, alguns ainda fizeram um trabalho de musculação, já foram para o banho, jantar e depois, né, concentração até a partida de amanhã, que acontece no Allianz Parque contra o Cruzeiro, 21h45 pela Copa do Brasil. Vale lembrar que o Palmeiras não está oficialmente escalado para enfrentar o Cruzeiro. O Cuca tem a volta do Keno, o Keno que não participou da partida contra a Ponte Preta. O Thiago Santos movimentou hoje cerca de 10 minutos, mas é pouco provável que apareça entre os titulares. O mesmo posso dizer do Jean. O Jean nem veio programado hoje, pelo menos da hora que foi liberada a nossa entrada, não observamos o Jean, ele ficou no departamento integrado. Então, o Palmeiras tem problemas para enfrentar o Cruzeiro. O Guerra, o Meia Guerra, conversou conosco hoje aqui na Academia de Futebol, falou de assuntos importantes, falou do crescimento dele, falou do Borja, que vai ficar no banco de reservas amanhã, e claro, fez uma avaliação do bom Cruzeiro, adversário de amanhã pela Copa do Brasil. O que eu pude olhar sobre eles é que jogadores com muita experiência, jogadores que manejan muy bien la bola y tienen jugadores rápidos. Entonces tenemos que estar pendientes con eso y nosotros tratar de siempre ficar con la bola y hacer daño cuando ellos nos dejen espacio.
Portanto, o Guerra falando conosco, o Palmeiras provável para a partida de amanhã, com Praz, Fabiano, Mina, Dracena e Egídio, Gabriel ou Zé Roberto no meio campo, mais Tietê e Guerra, no ataque, Roger Guedes, Dudu e William Bigode. Esse é o provável Palmeiras amanhã, 21h45, estaremos lá acompanhando o Palmeiras de perto, na sequência da Copa do Brasil, é fase de oitavas de final, tá certo, Michele? Certo, Osmar Garrafa, muito obrigada. Beijão pra você. Mandar os parabéns pro Garrafa também, né? Felicidades, feliz aniversário. Boa, Boto. Valeu, Osmar, nosso querido Garrafa. E o Coringão faz na noite de hoje o único treino na Colômbia antes de encarar o Patriotas pela Copa Sul-Americana. Por isso, hoje a gente não tem reportagem do Corinthians, mas o Corinthians é o destaque que a gente traz para você lá no site gazetesportiva.com, porque hoje faz 5 anos daquele gol do Romarinho em La Bombonera, que deixou o Corinthians mais perto do então inédito título da Libertadores. Lá no site você vai encontrar uma reportagem especial sobre esse dia tão marcante, tão importante para o corintiano, para o Chico Lang, que chorou desesperado. Então, vocês que assistem aí também ao vídeo que o Corinthians fez com o Romarinho, relembrando a data, tá tudo lá no site, imperdível. Beleza, torcedor alvinegro? Inesquecível, né, Chico? Inesquecível, principalmente porque, na verdade, os anticorintianos são tristes, né? O Flávio Prado, essa eu vou contar, e vou dizer que foi o Celso que falou. O Flávio Prado pegou um avião, foi para Buenos Aires, só para assistir esse jogo e torcer para o Boca. Eu disse, não pegue o avião porque o Boca vai perder do Corinthians. Não, mas jamais, o Boca é imbatível, ali é o Caldeirão, eu não sei o que lá. E quando saiu o gol do Romarinho, o seu Flávio Prado ficou desse tamanhozinho, assim, muito né? É nóis. É uma coisa incrível. E acho que até hoje não caiu a ficha do Romarinho que ele fez aquele gol. É um negócio impressionante. Que o goleiro saiu na frente dele e ele deu um totalzinho por cima. Né? Um negócio assim difícil porque o goleiro é enorme. Né? Até esqueci o nome dele. Como é que era? Não lembro. Agora também não vou lembrar. Mas enfim, um goleiro gigantesco, o tamanho do Cássio. E ele conseguiu dar aquele toque. Categoria. E tinha chegado no Corinthians uma semana, 10 dias antes. Já tinha feito gol no Palmeiras? Fez 2 gols no Palmeiras e foi pra lá e entrou no maior sufoco ali. Iluminado. Aí recebeu o passe do Sheik e com aquela, vamos assim, aquela... Intuição do Tite também. Foi bem instruído pelo Tite, mas ele foi tão inocente na jogada, tão puro, assim, sabe aquele futebol moleque? Não tinha aquele peso. Aquele futebol de raiz. Futebol de raiz. Pegou a bola, como se estivesse jogando na rua, foi lá e pumba, então quer dizer que é uma coisa que a gente lembra com bastante saudade, né? E que saudade. Volta, Romarinho! Volta, Romarinho! A Fiel gosta de você! Volta, Romarinho! Onde ele está? Sei lá, deve estar na China? China, sei lá, está na Ucrânia. Cadê o Romarinho? Eu não sei, mas eu sei o lugar que ele está. Aonde? Aqui, no meu coração. Aê, Chico Lang! Sem divisão nacional para atuar na próxima temporada, a torcida da Portuguesa iniciou uma campanha na internet sugerindo a fusão da equipe da capital com o Red Bull Brasil. A proposta é que a Lusa renasça com o nome de Portuguesa Red Bull. E segundo os torcedores, todos sairiam ganhando na situação, já que a Portuguesa tem história e um estádio muito bem localizado na capital. Enquanto que o Red Bull Brasil tem estrutura e apoio financeiro de uma grande marca do ramo de bebidas. O Red Bull também não tem divisão nacional para disputar na próxima temporada. O caso de maior sucesso do investimento da fabricante de energéticos é o do Leipzig, que em menos de 10 anos foi da 5ª divisão alemã à Champions League do ano que vem. E aí, meninos, seria uma solução para a Lusa ou isso ia acabar de vez com o clube? O clube praticamente já acabou. Seria uma maneira de salvar o clube. A Portuguesa não tem nem campeonato mais para disputar. É um clube com tanta história e nesse estado de coisas. De repente pode ser uma fusão interessante para salvar o que ficou da Portuguesa. Mas eu até concordo com você. Talvez até interesse isso, né, pro Red Bull, que joga em Campinas, vir jogar no estádio, dar um tapa lá na... Mas o que ganha o Red Bull? Jogar no estádio da Portuguesa? Não, ele ganha porque a Portuguesa tem mais... Como disse aí o comercial, né? Tem mais tradição, revelou grandes jogadores, torcedores. E hoje essa marca está em todo mundo, né? Está em todo mundo. Então eu acho que é legal. Seria uma boa. Agora, só que não devia voltar a Portuguesa Red Bull, né? Tinha que voltar com outro nome.
Sabe? Porque eu acho que se a Portuguesa caiu, foi para a 4ª divisão e foi para A2 do Campeonato Paulista, sabe, tira o nome Portuguesa, bota Bandeirantes, Red Bull, já nasce um novo clube. Como aconteceu com o Paraná Clube, né? No escudo tá Paraná Red Bull Clube é a Lusa. fusão de 4 clubes. Red Bull Lusa é interessante, mantenha. Ou se não, Lusa Red Bull. E já existia um projeto na Portuguesa, isso já nos anos 90, para mudar o nome. Né, porque a colônia, os torcedores da Portuguesa foram envelhecendo, poucos novos torcedores da Portuguesa, e achavam que tinha muito a ver com o nome Portuguesa, que era muito ligado à colônia. Exato, e pensou-se num outro nome. Lusa era até um nome mais... Não mudava muita coisa, mas era, digamos, o mais moderno na época. Tanto que a Portuguesa começou a ser chamada tanto de Lusa por causa disso. Mas a verdade é o seguinte, o meu querido Celso, a Portuguesa, ela é muito ligada à colônia mesmo. Sim. Então, o que acontece? Você vê o Palmeiras? Quando o Palmeiras mudou de Palestra Itália para Palmeiras, o Cruzeiro, ao mesmo tempo, mudou lá de Palestra para Cruzeiro. Quer dizer, é vantajoso, porque você não se liga a nada. Você se liga ao futebol, ao seu trabalho, aí você vai conquistando títulos, vai ganhando torcida. E no longo de 10 anos você pode chegar a uma postura legal. Como chegou, por exemplo, o Audax, né? O Audax, que é um clube recente, né? E esse time que o Corinthians vai pegar aí, que é o Patriotas, que nasceu em 2003. Nasceu em 2003 o clube. Então, quer dizer, eu acho que é interessante. Podia chamar de Patriotas, Red Bull, sei lá, ou Patriota só, que é um bom nome, pode copiar, né? Ou Vasco Paulista, por que não? Não, que já tem o outro Vasco. Mas tem outro Vasco, então, que seria o Vasco Paulista. Como igual Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo Carioca. Não tem problema. Vai chamar Corinthians, então. Podia chamar, aí Corinthians porque, Red Bull. Não dá para ser, porque tem a marca, né? Corinthians, né? Só se for Corinthians sem o... Não dá também. É tirar o H, mas aí é complicado. Ora pois, Red Bull. No São Paulo, o técnico Rogério Ceni aproveita a folga no calendário desse meio de semana para corrigir os erros da equipe, que no domingo vai ao Rio enfrentar o Flamengo. Hoje foi dia de apresentação de 2 reforços. Boa noite, Adriano Dolfi. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. A tarde de hoje, aqui no Centro de Treinamento de São Paulo, foi dedicada à apresentação de reforços. O primeiro, o zagueiro Robert Arboleda, 25 anos. Que minha decisão é passaporte. Ele foi perguntado sobre o porquê da escolha pelo São Paulo. Disse que quer vir a um dos clubes mais importantes da América e que quer fazer a alegria da torcida. Em relação a uma possível parceria com o Lugano, o jogador disse que é um grande orgulho atuar com jogadores como Lugano e Rodrigo Caio e que é importante, primeiramente, adaptar-se ao clube. O técnico é quem vai decidir se isso vai ou não acontecer. Por enquanto, ele quer apenas treinar e construir uma defesa sólida. O segundo jogador a ser apresentado foi o meia Jonathan Gomes, de 27 anos, jogador que veio do Independente Santa Fé da Colômbia. E na primeira pergunta dirigida a Gomes, ele foi perguntado se poderia atuar ou não ao lado do peruano Cueva. Veja o que disse Gomes. Poderia jogar com Cueva tranquilamente. Poderia jogar com Cueva tranquilamente e me acostumar a qualquer posição no setor de criação do meio de campo do São Paulo. Ou por los costados, assim que não teria problema. A Argentina também é muito... Perguntado em relação à pressão que o time do Morumbi vive nesse momento, Gomes disse que na Argentina também existe bastante pressão. Atuei no Rosário Central e lá é a mesma coisa. Se ganharmos uma partida, a confiança vai voltar por aqui e também a alegria de todos, afirmou o meia argentino. Creo que hoje é ganhar um partido para que o equipo tome confiança. No final da apresentação dos reforços, o diretor de futebol Vinícius Pinotti comentou a situação do técnico Rogério Ceni. Disse que o técnico tem apoio irrestrito da diretoria e comentou o atual momento da equipe, que está a apenas 1 ponto da zona do rebaixamento. Nesse momento do campeonato não preocupa, não é isso. Você está a 1 ponto da zona de rebaixamento, mas a 6 do G4 também, então...
É um campeonato muito disputado, muito equilibrado, não tem nenhuma pressão de colocação por estar próximo da zona de rebaixamento ou não. O que eu posso dizer é que não é o lugar do São Paulo a 15ª colocação, óbvio, não é, e vamos trabalhar para sair disso o mais rápido possível. Só trabalho mesmo, não tem jeito, mas a situação é delicada, não é o lugar do São Paulo, mas é onde o São Paulo está. E alguma coisa precisa ser feita, né, Chico? Precisa, mas agora eu fico aqui, até pedir a caneta emprestada para os Celso. Olha aqui, ó, só pode jogar 5 estrangeiros, né? Num time, pela lei brasileira nova agora. O São Paulo, com a contratação desses 2 de hoje, né, que vieram de fora, que são sul-americanos também, tem o Chaves. Não, o Chaves já foi. O Chaves já foi? Já foi embora. Então tem o Lugano, tem o Cueva, tem o Buffarini. E tem o Prato. E tem o Prato. Então eu tirei o Chaves, eu pus o Chaves, não é o Prato. Então, um desses caras não vai ser aproveitado, né? Quando sair a lista, um deles vai ter que estar fora. Quem é que vai sair aí? O Prato? O Lugano não joga? Esses 2 aí não vão jogar? O Buffarini. O Cueva, o Buffarini? Quer dizer, você percebe aí na contratação um mau planejamento. Mau planejamento. Que vai sobrar um estrangeiro. O cara já vai olhar, já vai ver a escala lá. Sabe que o só pode estar assim. Não tem sido aproveitado o Buffarini. Bom, então é o tal negócio. O Lugano também é uma oportunidade agora. Sim, mas aí renovou o contrato ontem, gente. Renovou o contrato ontem com o São Paulo. Então, isso chama, sabe o quê? Má gestão. Má gestão. Os caras não têm planejamento, não percebem o erro. Como tem 6 estrangeiros no São Paulo, só pode jogar 5. Então, para que tem 6? E o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. Então, peraí, né? É aquela chamada, né? Sei lá, burrice coletiva. Bom, resultado final da enquete do site GazettaEsportiva.com. Se você fosse o Diego Souza, você trocaria o esporte pelo Palmeiras? Sim, 61% dos votos. E o Romarinho está no Al Jaish do Catar. Informa aqui o Rodrigo Marques, que trabalha com a gente nas mídias sociais. Valeu, Digo. Gente, muito obrigada. O programa termina por aqui. A gente volta a se encontrar. Chico Lang, sexta-feira? Sexta-feira. E eu no Jornal da Gazeta. Beleza. E eu com você amanhã. Tchau. Tchau.